No vídeo de hoje da série Orixás, eu vou falar para vocês sobre o orixá Nanã Buruque. O seu nome correto, na verdade, é Nanã Burucu, mas ao chegar ao Brasil passou a ser conhecida como Nanã Buruque. Ela é a verdadeira mãe de Obaloaê, que o abandonou ainda bebê porque ele havia nascido com o corpo tomado de chagas da varíola. Tá? Produzido pela varíola, então o corpo dele ficou todo cheio de chagas, de machucados. E ela deixou Obaloaê nas areias do mar para que morresse. Só que quando ela colocou e foi embora, muitos caranguejos, vendo aquele corpo do neném chorando, muitos caranguejos atacaram e começaram a comer pedaços do corpo de Obaloaê. Tá? Com o choro da criança, Iemanjá pegou a criança para criar, cuidando como se fosse o seu verdadeiro filho, e passou a cuidar dos seus machucados e alimentando. Ela dava pipocas para Obaloaê e tratava as feridas com azeite de dendê. Por castigo ou não, Nanã teve o seu segundo filho, o Xumaré, que também tinha uma deficiência, pois ele se arrastava como uma cobra e que por isso também foi abandonado. Tá, agora deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem um Itã. Itã é a história, tá? É a história dos orixás, que diz que Nanã queria ter um filho com Oxalá e que Nanã teria usado de magia negra para poder enfeitiçar Oxalá e ter esse filho. E foi quando aconteceu de vir o Obaloaê, tá? E por isso aí deve ter sido castigo por ela ter usado de magia negra para fazer uma amarração que hoje em dia é em moda, né? Todo mundo quer amarrar todo mundo. Então Nanã, quando fez esse trabalho de magia negra com Oxalá, que engravidou, Obaloaê veio com esse problema de chagas, tá? Bom, Nanã Buruque é um orixá que pertence à nação Jeje e está associada aos mitos da criação do planeta Terra, sendo a precursora de todas as divindades que têm o poder de gerar a vida. Ela é o lado feminino dos criadores do mundo. Também tem um Itã que diz que quando o universo estava sendo criado, Nanã já existia no planeta Terra, mesmo antes de vir aquela era dos dinossauros, quando o planeta ainda estava em construção, né? Dizem que Nanã já existia no planeta Terra. Tá? Nanã é a grande senhora das terras molhadas, com a qual foram criados todos os seres humanos. Ela reina na lama que formou a terra e nas águas paradas dos pântanos. Ao mesmo tempo em que dá vida para as criaturas, faz com que retornem ao elemento primitivo, que é a terra, para mais tarde renascerem, refazendo assim o ciclo da vida e da morte, ou seja, a reencarnação. Por isso, acreditamos que o corpo após a morte deve ser devolvido à terra de onde saiu um dia. Nanã, pelo fato de ser um dos primeiros orixás criados, é caracterizada como uma anciã, uma avó. E é por isso que nos muitos terreiros ela vem muito encurvada quando incorpora nos seus médiuns. Nunca se deve invocá-la sem um motivo muito forte, nem mesmo os seus filhos. É um orixá de tendências violentas quando provocada e é muito poderosa. Seus preceitos são extremamente complexos e ricos de detalhes. Se o zelador não tiver perícia e nem conhecimento, poderá cometer erros que serão fatais, tanto para ele quanto para o iniciado. Quando Nanã chega, no seu iniciado, no seu médium, deve-se interromper tudo para saudá-la em especial e colocar as mãos no cajado de ponta curva, recoberto de búzios e com uma base de palha desfiada, com que ela insinua estar varrendo o ambiente, ou seja, está limpando de todas as más influências e más energias. Se o médium não tiver com as roupas dos rituais, amarra-se um pano na cabeça juntamente com as folhas especiais de Nanã, cobrindo-lhe os olhos, pois ela não costuma revelar o seu rosto. Os fundamentos de Nanã pertencem à nação Jeje, e mesmo que existam filhos dela em outras nações, todos os rituais devem ser feitos dentro dos rituais Jeje.
Nanã vive nas madrugadas, quando o orvalho umedece a terra. Por isso, só aceita as suas oferendas em sua homenagem após as 3 horas da manhã, quando o sol ainda não saiu. Nunca se deve deixar os ebós, ou seja, as comidas, à mostra, e deve-se abandonar os locais dos rituais rapidamente, pois podem aparecer cobras por perto das comidas. Os búzios também fazem parte de seus paramentos, de seus ornamentos, ornamentando o cajado, o ibiri e o seu brajá. Aliás, os búzios para os orixás significam riqueza, pois eles representam o dinheiro das divindades. Por isso, é muito importante sempre se oferecer búzios, tá? Aí tanto faz se aberto ou fechado, tá? Quando se faz alguma oferenda para qualquer orixá. O ibiri é um cetro feito a partir de palha da costa e ornamentado com búzios brancos e contas na cor lilás, que são as cores de Nanã Buruquê. Os búzios são distribuídos de 7 em 7, formando um círculo com 6 e 1 no meio. O brajá é um fio de contas, que é a guia de Nanã. Também são feitos com búzios que podem ser brancos ou cinzas, dispostos sempre de 2 em 2, juntados pelas costas, com o lado aberto voltado para fora. Todas as referências feitas aqui a Nanã são fundamentos, tá, dos rituais do candomblé. As incorporações de Nanã na Umbanda são feitas por caboclas de Nanã, que por uma escolha divina decidiram trabalhar na linha de Nanã Buruquê e jamais devem ser confundidas com o orixá. Suas aparições nos terreiros de Umbanda são feitas de maneira mais simples, o que não quer dizer que o respeito a essas entidades deva ser menor do que é dado ao orixá. Nada disso, tá? De maneira alguma. O mesmo respeito deve ser oferecido a todos os orixás, bem como a todas as entidades que vêm trabalhar na Umbanda, pois tanto um como o outro estão aí para nos ajudar na nossa evolução espiritual, tanto dos encarnados, trazendo as mensagens, trazendo os passes libertadores de energias maléficas, quanto também a espiritualidade, tá? Ao lado espiritual. Como comida votiva, Nanã aprecia muito as folhas de taioba e de mostarda, e também o feijão preto cozido e temperado com camarões, dendê, que é o azeite de dendê, e a cebola. O repolho roxo também é muito bem aceito. Ela também recebe o acaçá, o peixe cozido com pouco sal, o aipim cozido com mel ou com azeite de dendê. As bebidas oferecidas a Nanã são a cidra, a água mineral sem gás, a água de chuva, a água de coco, o azeite de dendê, suco de suas frutas e o sumo de suas ervas. As frutas de Nanã são a cereja, o jenipapo, o morango, o melão roxo e a uva rosada. Os seus animais são a rã, a perereca, o sapo, a aranhola. A aranhola são pequenas aranhas que nascem no mato. O caranguejo, o bagre, o siri, a arraia e todos os bichos do brejo. As ervas de Nanã são as folhas de mostarda, taioba, jaqueira, poejo, a pata de vaca, a língua de galinha, o cedro. O cedro são aquelas flores que se colocam em caixões quando o corpo vai ser enterrado, tá? Mas nunca, jamais, em tempo algum, se deve fazer banho com essas flores, com cedro, tá? Não se usa para banho em hipótese alguma. O manacá, sempre viva roxa, a avenca, a quaresma, a alfavaca, o melão de São Caetano, a folha de berinjela. O elemento da natureza que predomina é a água, tá? Principalmente a água dos pântanos, aquelas águas que ficam entre pequenas passagens nos matos. O dia dedicado a Nanã é a segunda-feira. O seu habitat são os locais de água parada, como pântanos e lagoas. Os fenômenos que regem são as chuvas fracas, aquelas chuvas que apenas molham a terra,
produzindo a lama e as enchentes. O seu astro regente é a lua. A sua nota musical é Si. A sua saudação é Saluba Nanã. Agora as características dos filhos de Nanã. Bom, se você estiver gostando até aqui desse vídeo, tá? Dá uma curtida nesse vídeo, faz um comentário, diz que está gostando e que quer aprender mais sobre os orixás, tá? Que é para eu continuar postando mais vídeos sobre todos os orixás cultuados dentro da Umbanda. Então, as características dos filhos de Nanã geralmente são pessoas de pensamentos fartos, são pessoas de poucos amigos, tá? Mas isso por serem muito introvertidos, são pessoas que não fazem amizade com muita facilidade. São pessoas que amadurecem bem cedo as suas personalidades e costumam viver muito tempo. São pessoas que trazem Nanã como regente, possuem hábitos de guardar coisas velhas, ou seja, são aqueles acumuladores, que a maioria das coisas não vai ter utilidade nenhuma. São as chamadas manias de velhos. Tá? Então, como eu falei, se você gostou desse vídeo, se achou interessante, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar aí embaixo que eu vou responder com toda certeza, tá? E o próximo orixá da série Orixás será Obaluaê.